Olá, sétimo ano. Vamos lá então para mais uma aula de correção hoje de atividades. Então vamos aí pegando lá na página 82, certo? Vamos fazer a correção da atividade doação, falando aí um pouco sobre, os peixes, os sapos, certo? Nós temos aí, que nós vimos os 5 grupos, aves, mamíferos, vimos também répteis, anfíbios e os peixes, os 5 grupos aí desses animais superiores. E agora então a gente vai fazer a correção da atividade. Então, todos aí com a apostila em mãos, vamos para a página 82, fazer a correção aí do ação, ok? Então peguem aí lápis certinho, borracha, para fazer a correção direitinho de vocês. A questão número 1 fala o seguinte: os peixes estão classificados em 2 grupos. A gente sabe que os peixes possuem 2 grupos. O grupo dos peixes ósseos, os osteíctes, e o grupo dos peixes cartilaginosos, chamados de condrictes, Então aí o tubarão, a arraia, como os grandes representantes dos condrictes. E nós vimos lá na página 77, que eu pedi para que vocês fizessem algumas anotações aí, algumas observações que a apostila não vem trazendo a respeito disso, mas aí nós incrementamos a respeito desses 2 grupos de peixes. Então fala o seguinte: indique os grupos a que pertencem e destaque pelo menos 2 características de cada grupo. Quando eu observo a letra A, é uma arraia. A arraia, então, coloquem aí, a arraia é um peixe cartilaginoso, certo? Ela é um peixe aí que pertence à classe dos condrictes. Então, a imagem A, coloquem assim, o A é uma arraia, E pertence ao grupo dos condrictes, dos cartilaginosos, certo? A classe dos condrictes. E aí pede 2 características, então, desse grupo de peixes. A primeira característica marcante a respeito deles vai ser o quê? O esqueleto cartilaginoso. Então, coloquem aí, condrictes ou peixes cartilaginosos, tanto faz. Primeira característica, 2 pontos. Esqueleto cartilaginoso é a primeira característica. Então, a primeira característica mais marcante é o esqueleto cartilaginoso, mas tem outras, várias outras, como por exemplo, uma boca ventral, a boca mais abaixo, é outra característica, eu posso colocar, pede 2, Também posso colocar que as brânquias, elas abrem em fendas. Quando eu olho lá o tubarão, eu vejo as fendas branquiais, certo? Diferente dos peixes ósseos, tá? Então aí eu já falei 3, mas lá, se vocês voltarem na página, nós temos várias, como a fecundação interna também pode ser colocada, certo? Então, N outras, questões aí podem ser colocadas a respeito. A ausência de bexiga natatória, por exemplo, também seria outra alternativa que eu poderia colocar aí como resposta. E o peixe B? O peixe B é um peixe aí ósseo, Eu tenho o peixe-leão sendo representado nessa imagem. Ele é um peixe ósseo pertencente aí à classe dos osteíctes. Olha o nome, osteícte, osso, lembra de osso, Então eu tenho aí o peixe ósseo. 2 pontos. Primeira característica dos peixes ósseos, esqueleto ósseo. É a característica mais marcante desse grupo, tanto é que dá um nome a eles, Os peixes ósseos, então, vão ter aí o esqueleto ósseo. E outras características. Posso colocar que a boca é mais frontal, não é ventral, É na terminação do corpo. Eu posso colocar também que as brânquias não são brânquias aí com as fendas expostas, Eu tenho agora as brânquias encobertas por um opérculo, aquela estrutura que tampa as brânquias, que eu não deixo as brânquias todas, os cortes, amostras. E aí tem outras características como presença de bexiga natatória, várias outras características que eu poderia então aí colocar a respeito, mas só pede 2, então vamos aí nos restringir a apenas 2 dessas características. Depois, a questão número 2 fala o seguinte: a metamorfose corresponde a um processo de grandes mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento do animal.
culminando com o surgimento do adulto, né? Então, o objetivo é que o animal vai passando por mudanças até chegar ao desenvolvimento adulto, até ao surgimento do adulto, né? Lembrando que tem animais que não passam pela metamorfose, tem o chamado desenvolvimento direto, né? O filhote já nasce igualzinho ao indivíduo adulto. Indique pelo menos duas características que distinguem os girinos dos sapos adultos e associe aos ambientes que o ocupam. Então vamos lá. Onde o girino vive? O girino, agora, ele vive na água. Então coloquem assim: girinos, ambiente aquático. Então, duas características agora que o girino tem que o sapo não tem. Primeiro, se ele vive no ambiente aquático, a respiração dele é diferenciada. Quem vive no ambiente terrestre vai ter o quê? A respiração, por exemplo, pulmonar, né? Igual que o sapo tem. O girino vive dentro da água, então a respiração é branquial. Primeira característica aí, respiração branquial. Outra característica que o girino tem que o sapo não tem é a cauda. Bota assim, respiração branquial, vírgula, cauda. A cauda agora vai ter qual objetivo? Natação. Vai auxiliar na natação do animal, uma vez que ele não tem membros, né, ainda. E depois, então vamos por os sapos, né? Então coloquem aí na outra linha, sapos, ambiente terrestre. Quais características agora que o sapo tem que o girino não tem devido a essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre? Primeira característica básica que eu observo é a presença de pernas. Né, seria logo uma característica bem marcante, a presença de pernas, e é claro, se eles vivem no ambiente, né, com ar, eu vou ter aí agora a respiração pulmonar, outra característica, né, também, que é a respiração pulmonar, ou se eu quiser colocar também, eu posso colocar aí a respiração cutânea, que é aquela respiração realizada agora pela pele, né? Eles têm uma pele muito fina, úmida aí e ricamente vascularizada. A pele deles tem muitos vasos sanguíneos. Qual o objetivo de ter muitos vasos sanguíneos? Trocar o oxigênio e o gás carbônico com o meio externo. Então, né, os sapos aí têm como característica, por viverem no ambiente terrestre, possui respiração pulmonar, que é uma característica muito marcante, e também tem a presença de pernas aí, que é outra característica muito marcante, certo? Vamos então para a questão de número 3, falar um pouquinho aí, né, sobre os sapos, rãs, certo? Os anfíbios no geral. E aí ela tem um complete as lacunas do texto com o banco de palavras oferecido aí, né? Então vai ficar o seguinte, o texto fala o seguinte: sapos, rãs e pererecas são desprovidos de cauda. Eles não possuem a cauda. Ponto. Tem a pele mais rugosa. Tem a pele mais rugosa. Então fica assim, ó. Os sapos têm a pele mais rugosa. Então ficou cauda, sapos e rugosa até agora. E os membros posteriores mais curtos que os demais, bem como glândulas paratóides. Os sapos têm a glândula paratóide, que é aquelas glândulas que ficam por cima dos olhos, duas glândulas que possuem veneno. Lembrando que esse veneno não sai do corpo do sapo com facilidade. Elas são cobertas por uma pele, um tecido muito mais rígido, né? Então, ela só vai sair esse veneno se ele for mordido aí por um predador, por exemplo, e aí essa glândula vai estourar, liberando o veneno na boca, e aí geralmente o predador pode então cuspir ele. Ponto. Então até agora ficou cauda, sapos, rugosa e glândulas paratóides. Ponto, né? Agora, novamente, as são animais de pele lisa e boas nadadoras. As rãs são animais de pele lisa, boas nadadoras, razão pela qual geralmente têm membranas bem desenvolvidas entre os dedos dos membros posteriores. Se eu pegar lá o membro posterior, eu vou ver que entre os dedos tem uma membrana. Essa membrana agora aqui, ó, vai fazer com que ele tenha aí a mão aberta agora, né, uma área maior, e vai facilitar no processo de natação.
Virando a página, então ficou rãs e membranas. Virando a página, continuando. As pererecas são arborícolas, né? Vivem aí em cima de plantas, árvores. Também tem a pele mais lisa. Pele e lisa. Membros posteriores bastante desenvolvidos e adaptados a grandes saltos e apresentam ventosas na ponta dos dedos que promovem adesão. Então, nessa página 83 ficou pele, lisa e ventosa, as três últimas palavras. Essas ventosas é igual quando a gente pega aqueles bonequinhos que prende em vidro de carro, em espelho, no banheiro, utiliza muito, né, aquelas ventosazinhas, um negocinho de plástico assim que você aperta e fica agarradinho para pendurar aí coisas no banheiro, no vidro, né, em carro, aqueles bonequinhos que ficam pendurados no vidro. Aquelas ventosas, elas têm na ponta dos dedos, então ao encostar os dedos, essas ventosas fixam e aí consiste a ela aí a facilidade em subir em determinados locais, locais que os sapos e as rãs não conseguem atingir, ok? Indo para a questão de número 4, fala o seguinte: leia a tirinha. Eu preciso ficar parado no sol para ativar meu metabolismo, o jacaré falou. Aí o cara responde: sei. Aí o jacaré: é difícil falar isso sem parecer preguiça, né? Parece que eles estão com muita preguiça e ficam lá no sol. Mas na verdade, não. Na verdade, esses animais são animais pecilotérmicos, são animais ectotérmicos. Animais que não conseguem agora metabolizar e aquecer o próprio organismo, eles precisam da temperatura externa. Então, fala o seguinte: a questão 4, a pergunta: a que característica dos répteis se refere à tirinha? Então, a tirinha faz referência a quê? Coloquem assim: pois a tirinha faz referência. A tirinha faz referência, ou refere-se, né, ao fato de os répteis, não conseguirem regular a temperatura corporal. Ponto. A tirinha refere-se ao fato de que os répteis não conseguem controlar a temperatura corporal. Ponto. Eles são pecilotérmicos. Eles são pecilotérmicos. Abre um parênteses e escreve ectotérmicos, que é a mesma coisa. Abre um parênteses, ectotérmico e fecha parênteses. Vírgula. Por essa razão, vírgula. Por essa razão, vírgula, a temperatura do seu corpo. Por essa razão, vírgula, a temperatura do seu corpo depende do ambiente. A temperatura do seu corpo depende do ambiente. Ponto. Em locais frios, a atividade desses animais é reduzida. Em locais frios, a atividade desses animais é reduzida. Como por exemplo, a baixa movimentação, e os processos de digestão e respiração,
e processo de digestão e respiração. Ponto. Certo? Então, né, todo o mecanismo, interno desses animais, ele vai sendo agora reduzido em locais mais frios. Isso para, né, aguentar. Lembrando que tem algumas espécies que vivem até mesmo a espécie de animais ectotérmicos, né, de animais pecilotérmicos, como sapos, peixes aí, que conseguem ser congelados no inverno, passam por um período aí congelados e depois quando volta aí primavera, verão e outono, eles são descongelados e voltam à atividade normalmente. Isso não é para todos os organismos, mas alguns têm essa capacidade, já chegaram ao ponto de desenvolver essas capacidade, ok? A questão número 5 fala o seguinte: os primeiros vertebrados a se deslocarem em direção ao ambiente terrestre foram os anfíbios, que, porém, ainda necessitam retornar à água para a reprodução e a regulação da temperatura corporal. A independência da água foi conseguida posteriormente por meio de novidades evolutivas. Letra A. Quais foram os primeiros vertebrados a ocupar efetivamente o ambiente terrestre? Quando ele diz ocupar efetivamente o ambiente terrestre, quer dizer o quê? Que ele se desvinculou e muito, ao contrário dos anfíbios, que ainda precisam de água para ficar com o corpo úmido o tempo inteiro, precisam da água para reproduzir. Na fase inicial de vida como girino, precisam da água, senão não sobrevivem. Então, qual é o primeiro grupo de animal que se desvinculou verdadeiramente aí da água? São os répteis. Então, o primeiro grupo a se desvincular são os répteis. Botem assim, então, os répteis, vírgula, uma vez que independem da água, para a reprodução. Uma vez que independem da água para a reprodução. Ah, mas ele não precisa de água para fazer o metabolismo funcionar, o seu ovo tem água dentro? Tem, mas não é na mesma proporção e numa dependência tão grande igual que se tem dos anfíbios. E aí a letra B da 5 fala o seguinte: indique duas características das aves que favorecem a adaptação desses vertebrados ao ambiente terrestre e duas que lhe permitem o voo. Então, ele quer duas características que permitem às aves a viver no ambiente terrestre. Primeira delas, né? Ovo com casca. O ovo com casca agora consiste de dar a possibilidade aí das aves terem uma dependência muito grande da água, ao contrário dos anfíbios e peixes, que o ovo tem que ser colocado dentro da água, né? Ou em locais com grande concentração de água. Então a primeira coisa é o ovo com casca. Também outra característica, vírgula, ovo com casca, vírgula, pele seca e impermeável. A pele seca e impermeável. Ponto. Essas então são duas características que permitem esses animais a viverem no ambiente terrestre. E ele me quer também duas características que permitem o voo. Então coloquem assim, ponto. O voo está relacionado. Ponto. O voo está relacionado ao surgimento das asas, abre um parênteses e coloca assim, pernas modificadas. Ao surgimento das asas, abre um parênteses, pernas modificadas ou patas modificadas, tanto faz, fecha parênteses. Outra característica que as aves têm, vai ser então surgimento das asas. Depois, né, eu tenho músculos peitorais bem desenvolvidos. Vírgula, penas. As penas, elas dão aí a asa uma amplitude, né? Aumenta muito o de tamanho e assim continua sendo a ave bem mais leve.
A presença também aí de sacos aéreos é outra característica. Outra característica também, aí tá bom, já pode colocar só essas, mas outras características bem marcantes também eu posso falar, ó, ausência de dentes, ossos pneumáticos, aquele osso oco é super importante, a ausência de bexiga também, outra característica muito importante, deixando a ave mais leve. Então todas essas são características aí que as aves vão possuir para fazer com que elas agora consigam içar voo, levantar e serem organismos bem mais leves do que os mamíferos, né? Você pega um osso, aí quando você vai comer um osso, né, de um mamífero, de um porco, de um boi, você vê que é aquele osso que você não consegue quebrar com facilidade, ele é muito rígido, o interior dele é totalmente, aí grande parte dele é calcificado. Já nas aves não, né? Você tem um osso bem mais molinho, você consegue quebrar ele com facilidade, que são chamados ossos pneumáticos. Algumas aves, só em questão aqui de curiosidade, como por exemplo os patos, as aves aquáticas, elas têm em cima do ânus, por baixo da cauda, uma glândula, chamada aí de glândula uropigiana. Essa glândula uropigiana é uma glândula que solta gordura, um óleo. Se você observar em lagos, por exemplo, que tem patos, essas aves aquáticas, você vai ver que por cima da água sempre tem muita gordura. O que acontece? O pato, ele vai com o bico lá nessa glândula uropigiana que fica acima do ânus dele, embaixo da cauda, esfrega o bico todinho, suja o bico todo de óleo e agora com aquele bico sujo de óleo ele vai passando pena por pena, certo? Qual o objetivo de passar esse óleo aí nas penas todinha? É deixar a pena agora impermeável, fazer com que agora, quando ele entra na água, o óleo aí inibe a ação direta da água na pena e não deixa desculpa, a ave encharcada. Então você vai ver que quando esses animais saem da água, olha um pato assim numa lagoa do lado de fora. Ele vai com o bico, esfrega, você pode ver, ele vai com a cabeça embaixo lá da cauda, esfrega o bico e depois sai passando em todas as penas para ele ficar agora impermeável, né? Não deixar aí com que ele fique totalmente molhado e permite a ele então uma flutabilidade e viver nesse ambiente aquático. O bico das aves também ele é bem diferenciado. Cada bico ele é voltado para um tipo de alimentação, né? Se ela vai catar besourinhos, um bico menor, geralmente é mais fácil. Agora ela vai quebrar coco, né? Coquinhos. Então, um bico maior como o de um tucano já é muito mais forte. Agora ela é uma ave carnívora. Então, um bico pontiagudo, né? Igual aí dos gaviões, por exemplo, já é um bico que vai perfurar a carne e rasgar com mais facilidade. Então, são adaptações. Os pés também dessas aves também tem modificações. Se eu pego uma ave aquática, eu vou ver que o pé dela tem membranas interdigitais, né? Um pato aí tem as membranas que tampam, facilitando a natação. Já uma ave que só vai pisar, por exemplo, aí na terra, não tem a necessidade disso, porque isso prejudicaria aí, né, o andar, por exemplo. Deixando falando um pouco das aves, vamos para a última questão, falar aí agora dos mamíferos na questão de número 6, que fala o seguinte: entre os mamíferos há representantes que voam, que vivem na água doce ou salgada e em todos os ambientes terrestres, desde os desertos até as regiões polares. Então nós temos os mamíferos, né, bem disseminados, bem espalhados por todos os ambientes terrestres. Relacione essa grande distribuição dos mamíferos com as características dele. A primeira característica que permite os mamíferos a viverem nesses ambientes é o que? É serem, coloquem aí, pois os mamíferos são organismos homeotérmicos. Os mamíferos são organismos homeotérmicos. Abre um parênteses na frente de homeotérmicos e coloquem endotérmicos. Abre um parênteses e coloquem a palavra, então, endotérmicos, certo? E outra característica, vírgula. Outra característica que eles vão possuir, então, ó, por serem aí animais endotérmicos. Outra característica, por possuírem fecundação interna, por possuírem
fecundação interna e a existência da placenta. Por possuírem fecundação interna e a existência da placenta, vírgula, que garante a alimentação do embrião, durante seu desenvolvimento, vírgula, assim como o cuidado parental, abre um parênteses, e escreve assim, proteção dos filhotes, e fecha o parênteses. Os mamíferos têm essa característica, né? O cuidado parental. Eles cuidam aí dos filhotes até os filhotes atingirem uma idade, geralmente, que eles vão agora, né, conseguir aí se realizar suas atividades, desenvolver por conta própria, né? Caçar, por exemplo. Então, o cuidado parental ele vai variando de espécie para espécie, tá? Mas nós temos aí a ausência do cuidado parental em outros grupos, tá? É muito difícil encontrar, por exemplo, peixes, são poucos? Tem, sim, tem. Tem peixe que tem cuidado parental? Tem. Tem anfíbios que tem cuidado parental? Tem. Tem répteis que tem cuidado parental? Sim. Mas isso não é tão presente quanto na espécie dos mamíferos, né? Os mamíferos aí, algumas espécies dedicam anos ao cuidado parental, o que não acontece. Por exemplo, muitos peixes vão, simplesmente lançam seus ovos na água, jogam o espermatozoide por cima e acabou. Nunca mais vão ter contato, não sabem se são filhotes ou não. É claro que tem exceções. As tartarugas marinhas mesmo, a fêmea vem, faz a postura de ovos na praia e bota seus ovos aí, enterra e abandona, vai embora. Nunca mais ela vai saber se aqueles filhotes nasceram, se não nasceram, ela não tem o cuidado. Por isso que geralmente esses grupos de animais, peixes, anfíbios e répteis, eles têm uma reprodução em grande número, eles fazem uma postura de ovos grandiosa. Por quê? Porque na ausência do cuidado parental é muito difícil o indivíduo chegar à fase adulta. Então aí eles precisam ter 1000 filhotes para que 10, 20, 30 chegam à fase adulta. Diferente da espécie dos mamíferos, como a gente tem um cuidado parental, o sucesso de criação do filhote, né, o sucesso para ele chegar até a fase adulta é muito maior nas aves e nos mamíferos do que entre esses grupos, certo? Mas é claro que nós não vamos desmerecer o método reprodutivo que essas espécies desenvolveram, tanto é que se elas estão vivas até hoje, sinal que eles estão alcançando o sucesso reprodutivo, ok? Então, gente, terminamos por aqui a correção. Fica aí agora, né, para vocês fazerem a atividade da sessão extra da página 84 e 85, assim como eu já mandei, né, nessa semana aí por e-mail, ok? Então vamos cumprindo com as atividades, fazer tudo certinho. Tendo dúvidas, sabem que é só me mandar o e-mail, só me mandar mensagem, pode ser pelo próprio canal mesmo, ok? Não deixem de perguntar, vamos tirar todas as dúvidas, curiosidades e não deixem de fazer também as atividades. Beijo, meus queridos, até a próxima aula. Tchauzinho.